Bem-vindos ao Era Trofa Talks. E hoje estamos aqui com a Patrícia Taborda. Bem-vinda, Patrícia. Olá, obrigada. A Patrícia é especialista em felicidade nas organizações. Patrícia, apresenta-te, por favor, para nós te conhecermos. Então, o meu nome é Patrícia Taborda, sou casada, tenho 2 filhos já crescidos, de 24, a mais velha, e 21, o mais novo. A mais velha já está a trabalhar. A minha formação de base é na área do ambiente. Comecei a trabalhar numa Câmara Municipal e ainda continuo hoje, não na Câmara Municipal, mas numa empresa municipal, portanto sempre a trabalhar para o bem comum, que é um bocadinho esse o meu propósito. Depois, como eu sou uma eterna aprendiz e adoro aprender e saber sempre mais, fui fazer algumas formações relacionadas com produtividade, porque quando os filhos nascem, nós parece que ficamos sem tempo para fazer as coisas e, portanto, fui aprender muito sobre produtividade. A área onde eu trabalho é a área de ambiente e, portanto, a área da sustentabilidade já está também no meu ADN. E depois, além destas 2 áreas, parecia que me faltava aqui qualquer coisa, que eu, entretanto, descobri que era a parte da felicidade. E, portanto, fui também estudar felicidade e fiz este ano um MBA sobre felicidade organizacional. E, portanto, agora conjugo estas 3 áreas, produtividade, sustentabilidade e felicidade, para alcançar algo maior e contribuir para um mundo melhor. Eu acho que este tema da felicidade nas organizações é importante porque nós, os empresários, todos nós ouvimos muito falar sobre felicidade nas organizações, mas eu acho que ninguém percebe muito bem que isto é. Ainda estamos todos um bocadinho confusos, não é? Porque efetivamente o mundo mudou desde que eu comecei a trabalhar até hoje, tudo mudou. E é difícil às vezes nós conseguirmos o equilíbrio entre aquilo que era antes, que antigamente era, existiam chefias com diretrizes muito concretas e as pessoas faziam aquilo e ninguém questionava nada. E hoje em dia tudo tem que ser diferente. Então eu convidei-te porque eu acho que nós todos, os empresários, precisamos de perceber melhor o que é que nós podemos, o que é isto da felicidade nas organizações, exatamente? Olha, eu quando andei à procura também não sabia muito bem o que era isto, e eu acho que as pessoas quando ouvem a palavra felicidade pensam em férias, pensam no lazer, nunca pensam felicidade no trabalho. Mas uma forma de desmistificar um bocadinho isto é, em vez de falar de felicidade, falarmos de bem-estar. E, portanto, os líderes e os donos da empresa querem, ou deveriam querer, que os seus colaboradores estejam bem, tenham bem-estar no trabalho. E isso é um bocadinho da felicidade organizacional. A nova norma que saiu já faz 2 anos, foi em 2023, em final de 23, saiu a norma de bem-estar e felicidade organizacional, que foi feita por portugueses, portanto é uma norma portuguesa que agora há de ser passada para o mundo, e a norma é mesmo assim, é bem-estar e felicidade organizacional, precisamente para quem já percebe mais felicidade entende, quem não percebe tanto felicidade vai pela parte do bem-estar, e isso acho que é mais óbvio. Para quem mesmo assim ainda é descrente e que acha que os colaboradores não têm que ter bem-estar nenhum, tem que começar a pensar na parte da produtividade. Por isso é que eu digo que aquelas 3 áreas se juntam, porque um colaborador que está feliz, um colaborador que tem bem-estar e que se sente bem no local de trabalho, é um colaborador mais produtivo. E sendo mais produtivo vai trazer mais benefícios para a empresa. No limite, se até houver um dono de empresa que só ligue ao dinheiro, se tiver felicidade nos seus colaboradores, vai ter mais lucro. Portanto, podemos ir desconstruindo e, no limite, a felicidade vai dar a mais dinheiro. E lembrei-me aqui de um livro do Ricardo Costa, A Felicidade é Lucrativa. O que é que nós podemos fazer nas nossas empresas, no dia a dia, para trazer essa cultura para as nossas empresas? Podemos trazer, ou podemos olhar para a nossa empresa e para o local de trabalho e tentar perceber o que é que podemos melhorar, começando, por exemplo, a parte física, se as pessoas têm cadeiras ergonómicas, se a iluminação é adequada, se não há muito ruído, ou havendo muito ruído, se é possível fazer algum isolamento nas janelas. Portanto, podemos começar por essa parte mais física. Mas mais importante do que isso, podemos olhar para as nossas pessoas e ver as nossas pessoas e ouvir o que elas têm para dizer. Não é como às vezes se diz, a gente põe lá uns matraquilhos e uns puffs coloridos e já está a felicidade no trabalho. Isso pode ajudar, mas se calhar as pessoas dali daquela empresa até nem gostam de jogar matraquilhos, então o matraquilho não vai ajudar em nada. Portanto, ouvir as pessoas, ser empático, ter uma escuta ativa,
não é? E perceber exatamente as necessidades. Podemos não conseguir dar resposta a tudo o que as pessoas nos estão a pedir, porque há limites, mas podemos perceber a tendência e podemos tentar dar pelo menos um bocadinho daquilo que é a aspiração das pessoas. E isso vai ajudar a trazer a felicidade para o trabalho. Ou seja, não é só, não são só coisas físicas, mas acima de tudo uma atitude, não é? Exatamente. Uma atitude, o ser empático, colaborador, a escuta ativa, que eu também já falei, o percebermos realmente se a pessoa está na função certa, por exemplo. Às vezes as pessoas são infelizes no trabalho porque estão na função errada. Uma pessoa que não gosta de falar com pessoas, se estiver no atendimento, vai ser mega infeliz. Mas se calhar ela até adora trabalhar com Excel. Então se calhar temos que a pôr no back-office, a lançar dados ou a fazer análise de dados e pormos no atendimento alguém que goste de estar com pessoas. Às vezes basta isto. Ou seja, mais uma vez, se estivermos atentos às nossas pessoas, se as ouvirmos, se formos percebendo em conversas descontraídas, não tem que ser uma conversa formal. Olha, agora anda cá que eu quero ver se tu estás bem no trabalho e se estás a ser feliz. Não, conversas informais, às vezes um bocadinho na hora do intervalo, ou promover alguns almoços descontraídos com a equipa para os ir ouvindo numa maneira precisamente mais descontraída, porque se estiver numa área muito formal, se calhar as pessoas ficam inibidas e não vão dizer aquilo que querem. Se estivermos atentos, mesmo que as pessoas não digam, às vezes conseguimos ver alguns sinais, perceber se a pessoa está mais feliz, está menos feliz, e vamos andando assim. Ou seja, não é preciso às vezes fazer grandes investimentos, porque isso às vezes também é uma preocupação dos empresários, não é? Agora vou ter que fazer muitas festas e comprar muitos móveis novos e nem passa por aí. Pode passar um bocadinho, mas não é o principal. Realmente o principal é escutar as pessoas, perceber aquilo que as faz feliz e contribuir para o seu bem-estar. Lá está, bem-estar físico, bem-estar emocional. Portanto, se as pessoas sentirem que estão num ambiente seguro, que estão bem psicologicamente, a parte da inteligência emocional é muito importante, que estão bem emocionalmente, que há uma boa colaboração com a equipa, isso também é importante. Não quer dizer que não tenha que haver competitividade, tem que haver, mas não entre equipa. A competitividade tem que ser com as empresas, com outras empresas, não é? Dentro da equipa, se houver parceria, colaboração, comunicação, muito importante a parte da comunicação, porque às vezes acontece de haver pessoas que dizem: eu soube que a empresa fez qualquer coisa, mas soube por um post nas redes sociais. Cá dentro ninguém me disse nada. E isto causa não é bem-estar e causa algum desconforto, que se calhar até um amigo: olha, a tua empresa é muito interessante, fez isto. Não sabia. É mau, portanto a comunicação é super, super importante. Para além da comunicação, estava-me aqui a lembrar também da parte da formação. Portanto, darmos formação, quer seja na vertente mais técnica, que é o que normalmente se faz mais, mas também dar alguma formação em soft skills. As pessoas aprenderem realmente o que é isto, inteligência emocional, como é que podem trabalhar a sua inteligência emocional internamente. Sessões de coaching, por exemplo. E não tem que ser para toda a gente ao mesmo tempo. Podemos ir fazendo agora, se calhar, a um dos líderes de equipa, para ele começar a perceber melhor como lidar com a sua equipa. Depois, mais à frente, podemos fazer alguma formação com as equipas. Podemos fazer, por exemplo, aquelas sessões de team building que ajuda a criar a conexão entre todos. E podem ser team buildings mais complexos, mas também podem ser team buildings mais pequenos, mais simples, até feitos dentro de portas, com alguém que até tem jeito para organizar ali algumas atividades que vão ajudar a haver esta maior conexão entre todos. E isto também contribui para o bem-estar. Eu estava-me a lembrar que tu me falaste de uma situação que eu até achei assim muito fora do normal, que não seria o esperado, não é? De uma câmara uma câmara municipal que tem sessões de meditação, não é? Exatamente. Um exemplo é a Câmara Municipal de Oeiras. Não é a primeira entidade pública a estar certificada pela tal norma da felicidade, mas é a primeira Câmara Municipal a estar certificada pela norma de felicidade. E eles têm sessões, eu creio que hoje em dia eles já têm 2 dias em que têm sessões de meditação no início, meia hora talvez antes do início do trabalho. Quem quiser vai, é voluntário. E quem começou essas sessões foi o vereador dos Recursos Humanos, que começou a incentivar a equipa
a participar nessas sessões. Hoje em dia ele vai só de vez em quando, não é? Mas já tem, digamos que os seus alunos que agora já fazem as sessões para os outros colaboradores. E isso faz com que a pessoa vá muito mais tranquila para o trabalho, vá com o cérebro oxigenado, e eu, se for tranquila e com o cérebro oxigenado, eu vou trabalhar melhor. Porque é errado pensar que trabalhar das 9 às 6 sem parar, sempre, que é mais produtivo do que fazer pausas. Está provado que se fizermos pequenas pausas, não tem que ser grandes, bastam 5 minutos, às vezes bastam 30 segundos para respirar profundamente, oxigenamos o cérebro, acalmamos o stress, e isto devemos fazer até quando estamos com um grande problema. Não é querer resolver logo de uma vez, é assim, não, vou parar, vou respirar fundo, oxigenei o cérebro, distanciei-me um bocadinho do problema, agora vou olhar para ele outra vez. Afinal o problema não é tão grave como parecia à primeira vista. Afinal há solução ou há forma de contornar este problema. Portanto, e isso também ajuda. Sim, e há empresas que têm caminhas para a sexta, não é? Também. Também falámos disso no outro dia. Eu conheço uma que foi um dos professores do MBA, era da PHC, e eles têm umas salas, eu não me lembro o nome que eles dão às salas, mas têm uns beliches em que as pessoas podem ir fazer pequenas cestas. A teoria diz que cestas de 20 minutos, depois a pessoa fica muito mais energizada e consegue trabalhar mais. Claro que isto não dá para todas as empresas, não é? Há empresas que conseguem ter a sala da cesta, há outras empresas que, ok, não têm a sala da cesta, mas têm a zona do café, a zona do intervalo, assim, um sítio simpático, com umas plantinhas. Lá está, aí podemos pôr os puffs, que se calhar vai ajudar, para haver ali um espaço calmo, onde a pessoa pode ir relaxar um bocadinho, e quando regressa ao local de trabalho já está outra vez com os seus níveis em cima para dar o seu melhor. Quando estamos a falar destas coisas, das meditações, já estamos a falar de coisas um bocadinho mais à frente, porque no dia-a-dia das empresas ditas normais, como é o caso da Era da Trofa, eu acho que desde sempre eu trabalhei a felicidade na organização sem saber que eu estava a fazer, não é? Porque fui promovendo algumas coisas que eu achei sempre importantes, mas há pequenas coisas do dia a dia, não é? Como no caso de um espaço mais frio, por exemplo, poder ter um cestinho com mantas, não é? Por exemplo, se eu não consigo melhorar as condições térmicas da empresa, porque é a situação que temos e não é possível naquele momento fazer obra, se calhar ter umas mantinhas para quando que alguém tem frio, pode colocar uma mantinha no colo, ter fruta, por exemplo, para a pessoa se vitaminar, pode ter o café ou não ter o café, ter pelo menos a máquina do café, nem que seja uma máquina que a pessoa tem que pôr lá uma moeda, mas o facto de ter ali aquelas, não é regalias, disponibilidade de alguns miminhos, faz com que as pessoas se sintam melhor, e ao sentir-me melhor eu vou estar a vestir mais a camisola, não é? Vou estar mais envolvida no trabalho da empresa, porque assim a empresa preocupa-se comigo, então eu vou preocupar-me com a empresa também, vou querer que a empresa evolua, porque se a empresa realmente evoluir, os colaboradores já percebem que se a empresa evoluir e nós evoluirmos com a empresa, então depois a empresa vai poder dar-nos mais coisas. Mas como dissíamos no início, o importante não é onde gastamos o dinheiro, é acolhermos as pessoas, promovermos, por exemplo, reuniões de equipa. Isto já vem um bocadinho também da parte da melhoria contínua e da metodologia Kaizen. Promover, dependendo do tipo de equipas, podemos promover uma reunião de 10 minutos todos os dias, no início do dia, para alinharmos o que é que vamos fazer, percebermos como é que correu o dia anterior, ou se não justificar todos os dias, pelo menos uma vez por semana. Nós também fazemos isso onde eu trabalho. À segunda-feira de manhã, todas as equipas têm uma reunião, alinhamos e percebemos o que é que correu bem e o que é que correu menos bem na semana anterior. Se correu menos bem, onde é que vamos, como é que vamos resolver e o que é que temos para fazer naquela semana e como é que vamos distribuir o trabalho. Se a semana passada, se calhar, a Amélia não conseguiu terminar um determinado trabalho, se calhar estava demasiado sobrecarregada. Se calhar o Pedro acabou cedo demais, então podemos reajustar. E se as pessoas perceberem que estão a trabalhar em equipa e não é por um estar a ajudar o outro que vai ser beneficiado ou prejudicado, a equipa vai funcionar melhor e vai conseguir alcançar mais resultados. Portanto, não quer dizer que não haja
indo aqui à questão dos recursos humanos e de termos objetivos de desempenho. Não quer dizer que não haja alguns objetivos individuais, mas é importante que haja também objetivos de equipa, porque em termos de objetivos, os objetivos que estão definidos, eu vou olhar para aquele objetivo e vou tentar alcançar. Se eu só tiver objetivos individuais, então a empresa está-me a dizer, ok, preocupa-te só contigo. Se eu tiver alguns individuais e outros de equipa, ok, eu preocupo-me comigo, mas também tenho que contribuir para a equipa. E há, por exemplo, outras empresas que até fazem também objetivos da empresa como um todo. Se a empresa não atingir uma determinada faturação, por muito que todos os outros pequenos objetivos tenham sido alcançados, então ninguém vai ter prémio. Portanto, todos têm que contribuir para o objetivo maior da empresa, para o objetivo da equipa e para os seus próprios objetivos. E assim vamos criando conexão e colaboração. Porque se tivermos em empresas que todos colaboram uns com os outros, vamos nos sentir melhor do que eu estar zangada ali com o meu vizinho de secretária. E temos visto que esta questão da felicidade também aumenta os números, não é? Aumenta em muito a faturação das Sim, empresas, não sim, é? sim, está provado que sim. Eu trouxe aqui, não sei se é a altura de eu te Mas mostrar, pode deixa-me ser, lá sim, ver. sim. Eu tinha trazido aqui vários apontamentos, eu sou mulher do papel e portanto tenho que escrever tudo e apontar tudo. E tinha trazido aqui alguns dados, mas tenho que pôr os óculos. Alguns dados de estudos, por exemplo, vou-te só referir aqui 2 ou 3. Por exemplo, a Universidade de Warwick fez um estudo de felicidade e produtividade e os funcionários felizes são 12% mais produtivos. A Gallup também é uma empresa que faz muitos estudos e também muito reconhecida. Funcionários felizes são mais envolvidos e se são mais envolvidos, 23%. Se os colaboradores forem 23% mais envolvidos, a empresa tem propensão a que esses colaboradores não saiam da empresa. Porque quando um colaborador sai da empresa, é conhecimento que sai. Por muito que haja procedimentos e coisas escritas, a saída de um colaborador é conhecimento que sai, perde-se valor. E depois vamos demorar a voltar a formar outra pessoa, até que essa outra pessoa seja capaz de fazer o trabalho autonomamente. Estamos ali a perder muito dinheiro. Portanto, esta questão de não é reter, eu não gosto da palavra do reter, mas atrair e manter o talento dentro da empresa faz com que a empresa seja mais produtiva. Isso para a área da mediação imobiliária é um assunto muito importante, porque nós recrutamos as pessoas e perdemos entre aspas, mas damos imenso do nosso tempo, estamos durante muito tempo com as pessoas a dar formação e depois, às vezes, as pessoas ao fim de 3 meses, por exemplo, vão embora, não é? Estas questões são importantes porque a retenção, entre aspas, como estavas a dizer, manter as pessoas Manter. é fundamental, não é? Sim, porque não é só o dinheiro que não se ganha com o trabalho que aquela pessoa não faz porque vai embora, é o dinheiro que gastamos ou que utilizamos, não quer dizer que seja gastar ou desperdiçar, não é? Mas o dinheiro que utilizamos para formar é tempo que tu perdes, que estás ocupada ali a explicar àquela pessoa que não podes estar tu a vender, por exemplo, não é? Portanto, às vezes são ganhos, ou melhor, são perdas que estão meio escondidas, nem nos apercebemos que estamos a perder, mas se formos fazer bem as contas, perdemos dos dois lados, perdemos um bom colaborador e vamos estar a gastar, a investir, vamos dizer antes assim pela positiva, a investir na formação de outro, que se calhar depois não vai ficar outra vez, vamos ter que voltar a dar formação e tudo isto desgasta-nos, portanto gasta a nossa energia, e se eu não tiver com uma boa energia, portanto com energia em alta, também não vou trabalhar tão bem e não temos os resultados. Pois, claro. Quanto a recrutar, formar e acompanhar, porque é esse o nosso roteiro, não é? Nós recrutamos, formamos, fazemos acompanhamento e só depois é que a pessoa fica autónoma, não é? Isso demora muito tempo, exige muito dos diretores comerciais e se não tivermos, se estamos sempre a fazer isso, se não conseguimos no final que a pessoa se mantenha connosco, é um desgaste brutal, um desgaste muito grande. E até em termos de equipa, a própria equipa também sente que parece que falta ali qualquer coisa, não é? Porque não tem aquela pessoa
porque se vocês estão a contratar é porque vos faz falta, não tem aquela pessoa, então o resto da equipa vai ficar mais sobrecarregado. Ao estar mais sobrecarregada também não vai conseguir dar o seu melhor, porque vai chegar ao fim do dia exausta. Portanto, tudo isto tem que ser olhado assim como um todo, não podemos olhar só para uma parte ou só para outra. Se olharmos como um todo, vemos que o bem-estar dos colaboradores é sempre positivo. Quanto mais não seja, para eles terem, por exemplo, mais saúde. Saúde mental, saúde física, e isso vai fazer com que eles trabalhem melhor. Sim, porque se as pessoas não se sentirem bem, vão ficar doentes e depois vão faltar, e depois vão meter baixa, e depois vão faltar mais, não é? Isso é um desgaste para todos. E depois acaba por ser quase um ciclo vicioso, pois é difícil sair dali, não é? Porque quanto mais estiverem doentes, os outros mais sobrecarregados vão estar, mais depressa vão ficar doentes e não há ali, quer dizer, há a solução, que é começarmos a olhar, começarmos a ouvir para as pessoas e começarmos a mudar, nem que seja passinho a passinho, mas irmos fazendo estas mudanças ao longo do tempo. E também é importante recrutarmos pessoas que tenham a mesma cultura ou que vejam as coisas da mesma forma, não é? Sim, convém, quando fazemos o recrutamento, nessa parte também é importante sermos claros de qual é o propósito da empresa, quais são os valores da empresa, quais são as regras da empresa, e a pessoa, quando vem à entrevista, vai perceber se também se encaixa ali. Antigamente era, eu quero ir trabalhar onde quer que seja, o importante é ter um emprego. Hoje em dia, os jovens e também alguns menos jovens já começam a querer estar a trabalhar num sítio que tenham o seu propósito pessoal esteja alinhado com o propósito pessoal da empresa. Eu dou muitas vezes um exemplo de um vegetariano que trabalha no matadouro, por exemplo. Não está minimamente alinhado. Ele não pode ser feliz ali. Durante algum tempo, se calhar vai aguentar porque precisa do salário, mas a longo prazo ele vai ficar doente porque não está feliz ali e aquilo não está alinhado com os seus valores. Se calhar o vegetariano era muito mais feliz a trabalhar numa produção agrícola, por exemplo. Portanto, o alinhar a empresa com as pessoas e as pessoas também procurarem empresas que se alinham é muito importante. E estes talks que estás aqui a fazer é uma forma também de mostrar a quem está fora da era trofa quais são os valores da empresa, porque é que pelos que valores tu te reges, quais são os objetivos, para quem está fora, se calhar vê um anúncio assim, ok, eu alinho-me com aquilo, faz sentido eu ir à entrevista. Se não fizer sentido, está tudo certo, não há certos nem errados, não há alinhamento, tudo bem, a pessoa vai procurar no outro lado e já não vais tu perder tempo a entrevistar uma pessoa que se calhar não ia ser feliz na era e ao fim dos tais 3 meses ia acabar por se ir embora porque a coisa não batia certo. Os valores da empresa com os valores da própria pessoa. Tu fazes consultoria, não é? Nas empresas, não é? Neste momento estás a trabalhar, mas tu tens essa. Vou fazendo. Vais fazendo. Tu, quando chegas a uma empresa e percebes que está tudo desalinhado ou que as coisas. Tu começas por onde? Pelas pessoas? Pelo espaço? Por onde é que devemos começar? Sempre pelas pessoas. Sempre pelas pessoas. Conversar com elas. Conversas não tem que ser, lá está, como eu dizia há bocadinho, não tem que ser conversas muito formais. É até, não se importa, vamos, olha, que precisava de beber um copo de água, então vamos ali. E estar ali aquela conversa informal, mais facilmente a pessoa vai estar à vontade para nos dizer o que se está a passar. Que giro, que interessante. E o que é que faz? Que giro, eu também gostava de fazer isso. E como é que faz? E como é que ir perguntando, ir puxando o novelo, o fio do novelo para ir percebendo, falar com um, falar com outro, perceber. Eu faço também formação em sala com as equipas, perceber se as pessoas estão, lá está, alinhadas umas com as outras, se colaboram umas com as outras. Fazemos muitas vezes jogos entre pessoas da equipa para perceber se elas se alinham. E mesmo quando as equipas não estão muito alinhadas no início, no fim destas formações em que estão todos juntos a aprender. Eu tento fazer formações que não é só eu estar ali a falar. Obviamente que tenho que dar a parte teórica e tenho que explicar o enquadramento de tudo, mas depois o objetivo é exemplos práticos, dar um exemplo de outra empresa, mas depois dizer, e aqui nesta empresa, se houvesse uma situação parecida, como é que vocês reagiam? Como é que vocês acham que podiam resolver isto aqui? E isso vai fazendo com que as pessoas interajam mais entre si, comecem a perceber que se calhar têm um colega na mesa ao lado
que nem faziam ideia dos hobbies desse colega, começam a perceber, olha, se calhar até temos algo em comum a mais do que meramente o trabalho. E isso vai criar conexão. Naturalmente as pessoas vão começar a comunicar mais. Aqui depois os líderes de equipa e o líder da empresa é essencial, não é? Não pode ser, ok, vamos promover com a equipa, mas o líder depois não fala com ninguém. Não vai funcionar. Portanto, tem que ser como um todo. Podemos começar por uma equipa mais pequena, por exemplo, começar por uma equipa que esteja mais proativa a querer conhecer estes temas e a querer se desenvolver mais, e ela serve, digamos, que equipa piloto. E depois as outras equipas vão ver, olha que interessante, eles estão diferentes. Nota-se que trabalham com mais leveza, notam-se que trabalham com um sorriso na cara e nós aqui andamos todos mal dispostos. Deixa-me cair, vou perguntar. E ficam curiosos e vão perceber como é que a outra equipa está a fazer. E depois, às vezes, os que no início eram muito reticentes a estes temas, depois são os maiores defensores. E também se costuma fazer, que é, por exemplo, definir os embaixadores da felicidade. Portanto, damos estas formações todas, mas quem vai dar a formação e quem vai lá dar a consultoria depois não está lá todos os dias. E, portanto, temos que deixar lá, como eu costumo dizer, as sementinhas. E então, pessoas que estejam mais entusiasmadas com o tema, ok, vocês são os embaixadores da felicidade. Não têm que fazer nada de especial, têm que estar atentos às pessoas. Olha, a Amélia vem sempre com um sorriso, mas hoje veio com uma cara triste. Amélia, está tudo bem? O que é que se passa? Posso-te ajudar? E a Amélia se calhar já vai... não, está tudo bem, olha, foi um problemazito que eu tive em casa, mas já está resolvido, só que ainda estou aqui um bocadinho nervosa. Pronto, ok. Falou, desabafou. Aceitar que a pessoa também não tem que estar todos os dias com um sorriso, mas mostrar esta preocupação vai fazer com que a pessoa fique mais envolvida com o trabalho e com a equipa e com a própria empresa. Os embaixadores da felicidade numa imobiliária teriam que ser, no caso da Era da Trofa, os diretores comerciais, provavelmente. Podem não ser. Pode ser a senhora da limpeza. Ok. Senhora da limpeza pode ser uma pessoa super otimista, super positiva, e ela já naturalmente é uma embaixadora da felicidade. E normalmente essas pessoas estão atentas ou mais atentas aos outros. Também pode ser um diretor, pode ser tu, pode ser quem quiser. É não tanto quem tem um posto, mas percebermos na equipa, podemos fazer de duas formas. Ou as pessoas voluntariam-se para, e portanto já têm apetência, ou então podemos fazer votação. Quem é que vocês acham? Depois de um dia de formação, ou de vários dias de formação, depois de vários trabalhos de equipa, podermos levar a votação. Ou dizer assim, olha, estes querem se candidatar, então destes, quem é que a equipa acha que podia ser aqui o embaixador? E assim é uma coisa mútua. Eu quero, e os meus colegas também votaram em mim, portanto também me veem como o porta-bandeiras da felicidade. Isso é um título bonito, porta-bandeiras da felicidade. Quando estamos a falar de felicidade, parece que não estamos a falar de uma coisa séria, mas é uma coisa muito séria, não é? É uma coisa muito séria. É. E voltando também um bocadinho ao que também já fui estando aqui a falar, hoje em dia, se nós não nos preocuparmos com esta parte, não pondo a palavra felicidade, que lá está, é se calhar um bocadinho mais pesada, mas se nós não estivermos preocupados com o bem-estar dos colaboradores, não estivermos preocupados com o equilíbrio da equipa, a empresa não vai funcionar tão bem e depois vai-se ressentir, e o concorrente que esteja preocupado com estas coisas, se calhar eu vou ter colaboradores que são excelentes colaboradores e vão para a concorrência porque a concorrência dá-lhes atenção e promove este bem-estar. Claro que depois podemos ir para outras empresas, agora não me estou a lembrar do nome, há uma construtora em Braga, eu acho que é DST, mas não tenho a certeza absoluta, em que eles são fantásticos, eles promovem o bem-estar dos colaboradores, eles, por exemplo, nas obras, pelo menos nas grandes obras, eles têm bibliotecas para os colaboradores poderem, no intervalo, ir ler um livro. Isso também é bem-estar, não é estar só ali a trabalhar. No meu momento de pausa posso ir ler um livro, estou-me a cultivar. Eles têm aulas de filosofia, por exemplo. É um exemplo muito interessante para irem pesquisar, para além da PHC que eu falei, e da Câmara de Oeiras, e há certamente muitos outros exemplos. A Bernardo da Costa, que também falei no início do livro do Ricardo Costa. Todas estas empresas cada vez mais se estão a preocupar com a felicidade. E como tu bem dizias, às vezes as empresas já fazem imensa coisa,
e não sabiam o que faziam. Portanto, às vezes é ir, afinal, o que é isto, a felicidade? Podem ser coisas simples, é preocupação, a felicidade no fundo é preocupação genuína com os nossos colaboradores e empatia e escuta ativa. Se nós tivermos estas 3 coisas, já podemos claramente dizer que estamos a implementar a felicidade. É mais um investimento da pessoa do que propriamente um investimento financeiro, não é? Exatamente. É um investimento Depois a seguir podemos ir para os investimentos financeiros, mas não precisamos de começar por aí. É como na melhoria contínua, é como na sustentabilidade, é a mesma coisa. Eu não tenho que ir logo colocar 50 mil painéis solares no telhado da empresa para ser sustentável. Posso começar com pequeninas coisas. Poupar papel, não esquecer de fechar sempre a torneira quando estou a meio de lavar as mãos, pôr um redutor de caudal, coisinhas simples, mudar as lâmpadas. Não tenho que ir logo para uma coisa grande. Começo pelas pequeninas e depois com as pequeninas, no caso da sustentabilidade, vou se calhar até poupar dinheiro e com esse dinheiro que poupo posso depois investir em coisas maiores. No caso da felicidade, este investimento de tempo e de atenção que eu dou às pessoas, depois as pessoas vão-me retornar com mais empenho, mais dedicação e naturalmente vão fazer crescer os rendimentos da empresa. Sim, e acho que principalmente esta geração mais jovem, não é? Que está a ir agora para o mercado de trabalho, eu acho que eles valorizam muito isso, muito mais ainda do que era pensado há uns anos atrás, não é? E valorizam muito a questão do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Hoje em dia já é muito difícil de ver jovens a ficarem na empresa até altas horas, como eu me lembro de ficar. Meus filhos ainda hoje me dizem: oh mãe, tu às vezes deixavas-nos no infantário até à hora de fecho e ficavas a trabalhar, porque eu ficava com aquele compromisso de eu tenho que fazer isto e mais isto e mais isto, e até me esquecia deles. Se calhar, se fosse hoje, podia ter saído mais cedo, ia buscá-los e no dia a seguir de manhã estava mais fresquinha e fazia as mesmas coisas até em menos tempo. Mas na altura era a preocupação de deixar o trabalho feito, de mostrar que era competente no início, não é? E os miúdos hoje em dia já são muito mais flexíveis nestas coisas e dizem: não mãe, não posso ficar, minha filha diz-me muitas vezes, não posso ficar. Quando é preciso, pontualmente, sim, fico, mas por regra não faz sentido ficarmos a trabalhar até altas horas, porque se realmente na empresa todos os dias é preciso ficar até tarde, há 2 problemas: ou temos falta de pessoal, ou a forma como estamos a fazer as coisas é a forma errada. Porque pode ser isso, não é? Voltamos aqui a outro ponto, melhoria contínua. Se calhar o processo que eu estou a fazer é complicado, vou dar muitas voltas e voltinhas e quando podia fazer de forma mais simples. Se calhar faltam-me algumas ferramentas. Hoje em dia há tantos softwares que até são gratuitos na internet que nos permitem agilizar processos e se calhar vai facilitar e a pessoa já não vai ser tão tarde. Se eu não saio tão tarde, tenho tempo para a família, tenho tempo para os meus hobbies, no dia a seguir de manhã vou estar com muito mais energia do que sair tarde, chego cedo, saio tarde, chego cedo, ao fim de uns dias já estou tão cansada que por muito que eu me esforce, o meu rendimento não é o mesmo. Mas eu acho que era cultural, não é? Aqui há muitos anos atrás, agora fala-se na geração nos baby boomer, na geração, como é? Acho que agora são os Z. Z, exato, já estamos no Z, já passou isso tudo, já passou o abecedário todo, estamos nos Z, não é? Mas a cultura era trabalhar muito, fazer muitas horas extras e só assim é que éramos competentes, só assim é que tinha um valor. Hoje em dia, para tentarmos fazer isso numa empresa, está fora de questão, vai-se toda a gente embora. Exatamente, eles a geração Z preserva muito o tal equilíbrio. Adoram quando se lhes diz que têm horário flexível, adoram quando se lhes diz que podem ficar alguns dias em teletrabalho. O teletrabalho total eu também acho que é um bocadinho solitário e não sei se tem assim tantas vantagens, mas um sistema híbrido em que alguns dias vão à empresa, alguns dias estão em teletrabalho, acaba por permitir este equilíbrio e as pessoas depois vão com muita mais vontade de trabalhar e os jovens valorizam muito isto, que nós antigamente nem pensávamos. Teletrabalho, o que é isso? Não é? Foi preciso uma pandemia para percebermos que quase toda a gente podia fazer um bocadinho de teletrabalho. Exatamente. Não é? Ainda há pessoas que não gostam e também está tudo certo. Sim. Também não é, ok, agora toda a gente vai para teletrabalho. Também não pode ser assim, porque se calhar há pessoas que não gostam, portanto, criar ali o equilíbrio. Sistema híbrido. Há pessoas que gostam muito de teletrabalho, então 3 dias de teletrabalho, 2 dias presencial. Quem não gosta tanto é ao contrário, 1 dia de teletrabalho, 4 dias presencial.
vamos equilibrando as vontades das pessoas com as necessidades da empresa, e porque também é importante o contacto pessoal entre as pessoas. Então, às tantas, quase parecemos todos uns robôs. Portanto, para promover, e foi muito difícil na altura da pandemia, manter a união das equipas. Foi preciso ser criativo, foi preciso criar team buildings online e coisas assim para ajudar a manter o espírito de equipa. Hoje em dia já não temos que fazer só teletrabalho e, portanto, podemos ter o melhor dos dois mundos. Promover atividades de equipa presenciais e depois dar liberdade às pessoas quando elas não têm, mesmo que está na empresa. Ok, quem quer ir para o trabalho pode, quem não quer também pode não ir. E aí, lá está, damos os benefícios adaptados a cada um. Não é, ok, é uma forma, antigamente toda a gente tinha que estar presencial, agora toda a gente tem que estar em teletrabalho. Não, vamos, a flexibilidade, sendo possível, porque há trabalhos que não dá, não é? Mas sendo possível dar flexibilidade às pessoas e darmos ali, ok, há aqui uns limites de regras na empresa, não é? Não pode ser como cada um quer, um ir trabalhar à meia-noite, outro ir trabalhar ao meio-dia. Se calhar depois não se conseguem conjugar, mas podemos dar ali alguma flexibilidade. Há uns que gostam de entrar cedo, entram às 8, outros gostam de entrar mais tarde, entram às 10. Ok, criamos essa regra de entre as 8 e as 10 é a hora de entrada. Então a hora de saída há de ser entre as tantas e as tantas, ou fazer uma hora de almoço mais alargada ou mais curta, conforme a pessoa sinta necessidade, para ela poder adaptar, não sei só como é que se diz, viver para trabalhar, mas trabalhar para viver, não é? E essa questão de flexibilidade, eu acho que às vezes pode ser um bocado confundida com flexibilidade a mais, sei lá, não é? Porque é aí que é difícil para o empresário perceber onde é que está o equilíbrio de eu continuar a ser produtivo e as necessidades das pessoas estarem a ser supridas, não é? Como é que nós fazemos isso? Temos que ir tentativa e erro. Eu acho que podemos não acertar à primeira. Sermos claros na comunicação, sermos transparentes. Olhem, eu quero experimentar fazer assim, mas eu não sei se vai funcionar. Portanto, vamos fazer um teste durante 3 meses. E, para além de definirmos estas novas regras, vamos ter objetivos. Ter na mesma, não sei como é que vocês fazem, mas vão ter X objetivos de vendas por mês ou por trimestre, ou o que seja. Mantemos os objetivos e vamos fazer deste formato um bocadinho mais flexível. Não é, como é que se costuma dizer, não é à vontade, à vontadinha. É flexível com algumas regras. E experimentamos. Ok, correu bem, cumprimos os objetivos. Ótimo, podemos manter. Correu bem, ultrapassamos em muitos objetivos. Uau, estamos no caminho certo. Se calhar posso dar aqui mais um miminho. Se calhar posso, em algumas empresas já hoje em dia, sexta-feira à tarde, é quase tarde livre. Permite que as pessoas vão de fim de semana, vão com mais calma fazer coisas com os filhos, e desde que não haja redução da produtividade, a empresa não vai, porque é assim, há quem diga, os 4 dias eu vou ganhar o mesmo, só trabalho 4 dias, então a empresa vai perder um dia de trabalho. Mas se a pessoa está mais motivada, se calhar nos dias em que lá está, vai estar a trabalhar com mais vontade e com mais empenho do que quando está lá 5 dias e que se calhar metade do tempo está a pensar, eu havia de estar no supermercado a comprar não sei o quê, o meu filho que está na escola, não é? Que a mim também me acontecia, eu estava no trabalho muitas horas a pensar nos filhos que estavam no infantário, ia buscar os filhos ao infantário e pensava, eu se calhar devia ter acabado mais aquele trabalho e não acabei. E portanto, se a pessoa condensa mais um bocadinho, se calhar naquele tempo está um bocadinho mais em esforço, mas não esquecendo a importância de fazer as tais pausas, nem que sejam 5 minutinhos, respirar, meditar, ir apanhar um bocadinho de sol. O sol energiza-nos imenso e dá-nos logo maior motivação e mais boa disposição. Regresso ao trabalho, focada ali direitinha. Temos que ir um bocadinho aos exemplos dos países nórdicos. Eles saem às 4, acho eu, 4h30, já saíram todos do trabalho. E são muito mais produtivos do que nós. Nós, se calhar, estamos demasiadas horas no trabalho, mas nem sempre estamos a fazer as coisas da forma mais eficaz e mais eficiente. Mais uma vez, temos que olhar para a forma como fazemos as coisas. Otimizar processos, otimizar formas de fazer, simplificar. Às vezes complicamos muito.
Temos a mania, já não chega às burocracias do governo, às vezes nós próprios criamos burocracias internas na empresa que se calhar não têm necessidade. Podemos aligeirar algumas coisas. Há outras que são de lei, temos que manter, obviamente, mas se calhar há muita coisa que podemos aligeirar e vai simplificar o trabalho. Que é outra coisa que eu também faço nas empresas, é perceber, por exemplo, para cada tipo de atividade, que passos é que são dados. Todos os passos e passinhos que fazemos desde o início, dando aqui um exemplo agora de uma fábrica que é mais fácil, desde que a matéria-prima entra na porta da empresa até que sai o produto acabado. Vamos perceber tudo aquilo que fazemos e como fazemos. E certamente vamos encontrar coisas que não estão a ser feitas da forma mais otimizada. Há coisas que fazemos, porque sempre aquela conversa do sempre fizemos assim. Mas se calhar hoje em dia já não faz sentido fazer assim. Antigamente fazíamos assim porque não tínhamos computador ou porque não tínhamos uma máquina XPTO. Hoje em dia já não faz sentido. Então já não vamos fazer assim, vamos alterar a forma de fazer e ocupávamos o tempo assim e agora já se calhar só ocupamos este tempo. O tempo que sobra ou é para sair mais cedo ou permite fazer tarefas que não estavam a ser feitas, que estavam a ser adiadas constantemente porque nunca tínhamos tempo para. Mas lá está. No início dá trabalho. Temos que parar, temos que olhar, temos que reunir a equipa, dá trabalho, mas não é perda de tempo. É tempo que depois mais à frente vamos ganhar. E vamos ganhar tempo, vamos ganhar produtividade e vamos ganhar pessoas mais felizes. Uhum. E tu estavas agora aí a falar, não é? Das semanas de 4 dias e não sei o quê. Para quem, como eu, trabalhou toda a vida 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana, isso é assustador. E como eu, se calhar grande parte dos empresários, não é? A gente pensa, ai meu Deus, e depois eu 4 dias por semana a trabalhar das 9 às 4, como é que isso vai funcionar? E é essa mentalidade que precisamos de mudar, não é? Exatamente. Temos que mudar a mentalidade, mas lá está, não vamos mudar da noite para o dia, não vamos chegar a todas as empresas e assim, olha, a partir de hoje vocês só vão trabalhar 4 dias. Não, temos que começar antes. Temos que começar por falar com as pessoas, conhecer as nossas pessoas, e se formos a ver os pequenos empresários, todos eles conhecem bem a sua equipa. Às vezes andam um bocado atrapalhados a querer fazer, que até se esquecem de lhes dar atenção, mas todos eles conhecem as suas equipas. Portanto, ok, vamos parar uma manhã, uma tarde, vamos nos juntar, vamos conversar todos. O que é que nós podemos, cada um, dar uma sugestão de como é que podemos fazer diferente para melhor. E se pegarmos em cada uma dessas coisinhas, 10 pessoas, são 10 melhorias. Já vamos conseguir otimizar um bocadinho. Ok, vamos ganhar 1 hora. Pronto, desta vez ganhamos 1 hora. Daqui a 6 meses, porque não podemos também estar sempre em reuniões, daqui a 6 meses voltamos a reunir. Ok, funcionou, ou daqui a 3 meses, vamos depois definindo, lá está, vamos testando e vamos aprendendo. Mas 6 meses parece-me razoável. Daqui a 6 meses vamos voltar a reunir, então, funcionou bem, aquilo que alteramos está melhor, está pior, olha, isto funcionou bem, vamos manter. Aquilo não funcionou tão bem, mas, apesar de não ter funcionado bem, eu tive uma ideia, se fizéssemos antes assim, eu acho que ia dar. Então vamos testar. E vamos andando, lá está, em equipa, a comunicar muito claramente, mudamos o processo, ou o procedimento. Então toda a equipa tem que saber, a partir de agora, em vez de fazer da maneira A, vamos todos fazer da maneira B. Porque se uns continuarem a fazer da maneira antiga, depois também não vai funcionar. Não temos que fazer logo uma mudança radical. Podemos ir aos bocadinhos. Eu tenho um exemplo, nós também estamos constantemente na empresa municipal a implementar pequenas melhorias. E às vezes uma pessoa vai com uma ideia, ou eu ia com uma ideia de implementar ali 2 ou 3 coisas que para mim pareciam super simples com uma determinada equipa. A equipa, cheguei lá, expliquei, eles, sim. Ok, então façam e para a semana eu venho ver como é que funcionou. Na semana a seguir fui e eles não tinham feito. Então, afinal não percebi muito bem. Mas então o que é que não percebeu? Foi isto. Não estou a perceber o passo X. Ok, então vamos andar para trás. Tinha dado, 10 passos de fazer diferente. Ok, vamos começar só com 5. Ok, este está percebido? Está, ok. Fizeram 2 ou 3 bem. Ainda houve ali uma coisinha que não estava bem. Ok, vamos andar ainda mais para trás. Vamos dar só um passinho de cada vez. Ok, um passinho, na semana a seguir fui lá outra vez. Isto é iterativo, não é? Fui lá outra vez. Ok, aquele um passinho já está a funcionar bem. Então vá, já está a funcionar bem, já está interiorizado a nova maneira de fazer aquele passinho, então vamos fazer o segundo passinho. E os primeiros vão custar mais. Depois a pessoa vai criando o ritmo e vai se habituando a estar a mudar constantemente e à melhoria contínua, quase diária, que depois os passos seguintes já vão ser mais rápidos.
lá está, é quando nós estamos parados, custa o arranque. Depois, quando já estamos em andamento, é só um empurrãozinho e a coisa rola muito melhor. É tudo uma questão de nos formatarmos, não é? Para isso, começar passo a passo e vamos acabar por chegar lá, não é? Se tivesses que deixar uma ideia neste podcast, qual seria? Posso deixar 2? Podes, quantas quiseres. Para os líderes, olharem para as pessoas e ouvirem verdadeiramente as vossas pessoas. Elas vão-vos dar, se vocês estiverem abertos a ouvir, as pessoas vão-vos dar muitas ideias do como podem melhorar a custo quase zero. Para as pessoas, olhem para aquilo que já têm, tenham um pensamento positivo e vejam o que de bom já têm. Porque as pessoas às vezes no trabalho queixam-se. Não. Vejam o que já têm de bom. Ok, eu já tenho isto de bom. Então como é que eu posso ter um bocadinho mais de bom? E sejam proativos. Sugiram, proponham, experimentem fazer diferente e digam, olha, eu fiz diferente, funcionou. Equipa, eu fiz assim, o que é que acham? Querem experimentar também? Ou se não houver tanta vontade com a equipa toda, pelo menos com a sua chefia, com o seu líder. Olha, eu tive esta ideia, experimentei ali um bocadinho e funcionou bem. O que é que acha de então vermos isto com os colegas? E, portanto, se uns e outros tivermos a tentar contribuir para esta melhoria, a felicidade vai chegar ou já vai cá estar. Pois, porque isto é dos dois lados, não é? Sim. Não basta os líderes quererem implementar, a equipa também tem que colaborar um bocadinho, não é? Sim. E a equipa só pode colaborar se perceber aquilo que o líder quer. E por isso a parte da comunicação é tão importante. E depois a formação também, lá está. Uma nova ferramenta, uma nova máquina, uma nova maneira de fazer as coisas, as pessoas nunca querem mudar. Portanto, temos que explicar bem explicadinho para a pessoa perceber, ok, aquela máquina não me vai tirar trabalho, vai-me facilitar o meu trabalho. É como agora com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai substituir os humanos em tudo. Não. Vai nos ajudar a fazer coisas com mais facilidade, para nos libertar tempo, para fazermos coisas que não fazíamos ou para fazermos coisas diferentes da forma que fazíamos antes. Portanto, comunicação, pensamento positivo, acho que são as palavras-chave. E agora vou-te fazer mais uma pergunta, a última pergunta, esta é surpresa. O que é para ti uma casa feliz, Patrícia? Uma casa feliz? Sim, vende casas. Exatamente, uma casa feliz. Olha, uma casa acolhedora. Não tem que ser uma casa grande. Tem que ser uma casa acolhedora, onde as pessoas se sintam em família, que não seja uma casa, mas que seja um lar. Que as pessoas sintam que é o seu lar e que é o seu ninho. Eu sinto isso na minha casa. Eu, quando regresso a casa, a minha casa é o meu ninho, é o meu porto seguro. E para mim isso é uma casa feliz. Sim, uma casa feliz. Patrícia, muito obrigada por estares aqui comigo hoje. Acho que todo o conhecimento que passaste é fundamental para mim, é importante para mim, por isso vai com certeza ser importante para muita gente que está a ouvir. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigado por terem assistido ao episódio. Se conhecerem alguém a quem o conteúdo possa ser útil, partilhem diretamente. Sigam-nos nas redes sociais e até ao próximo episódio.